Uma neta estava cuidando de sua avó quando todos lhe deram as costas. Quando Emma se divorciou, ela teve que voltar para a casa de sua mãe. Mas agora ela não estava sozinha, mas trazia consigo sua filha Mia, que tinha 1 ano e meio de idade. A mãe de Emma, Ellen, havia muito tempo que dizia que sua filha deveria ter pensado com cuidado sobre com quem ela iria se casar. Eu te disse que não gostava dele. Então agora você vem depender de mim para cuidar do seu bebê? E quanto ao seu marido tão esperto? Ele fugiu e não deixou nada para você. Você deveria ter processá-lo, esbravejou a mãe. Emma apenas acenava com a cabeça e tentava se justificar, empenhando-se em convencer sua mãe de que ela não seria um fardo por toda a vida. Ela só ficaria lá por pouco tempo, pelo menos até que sua filha tivesse idade para ir ao jardim de infância. Então ela iria trabalhar e tudo ficaria bem. Para ir ao tribunal preciso de dinheiro para um advogado. E falando francamente, não tínhamos nada comprado em conjunto. Sabe, nós alugamos um apartamento para morar, então é inútil reivindicar algo. Mas isso não importa, eu posso sobreviver sem ele. Que Deus o julgue e o faça pagar pelos seus atos. Ellen não podia ser tão facilmente pacificada e ainda estava muito insatisfeita. Até você começar a trabalhar, eu tenho que sustentar você e a Mia. Oh, meu senhor, eu estou tão cansada. É tudo por minha conta e ainda tem sua avó. Quando será que vou finalmente descansar um pouco? A verdade era que a avó não se incomodava muito com Ellen. Sim, ela era mais velha, mas ainda se virava muito bem sozinha. Ela cozinhava para si mesma e limpava a casa, embora essa não fosse pequena. Na verdade, tudo que a avó pediu à filha era apenas para comprar mantimentos e remédios, mas até isso irritou Ellen. O nome da avó de Emma era Margaret, e ela era a única pessoa que a apoiava. Após o divórcio do seu marido, a irmã mais velha de Emma, Rachel, a chamou de tola e disse que ela deveria ter encontrado um homem mais rico para casar. A avó era a única a consolar Emma. Está tudo bem, minha querida neta. Todo mundo comete erros. O amor é uma coisa em sua vida que você nunca pode prever como vai acabar. Você acha que é a única a sofrer? Não, há muitas pessoas assim. Sua mãe cometeu tantos erros na sua juventude, mesmo antes de conhecer seu pai. E eu falava com ela, a aconselhava e a repreendia também, mas foi tudo em vão. Ela está moralizando você e você sabe mais uma vez no passado que ela também cometeu erros. E o mais importante, olhe que alegria você tem. Mia é só felicidade. É possível dizer que você errou? Sem chance. A vovó adorava quando Emma e Mia vinham visitá-la. Enquanto Emma limpava a casa, ela brincava com a garotinha. E à noite, Emma e vovó tomavam chá com geleia de morango e conversavam sobre tudo. Emma nunca foi próxima de sua mãe. Então, alguns meses depois, a avó adoeceu com pneumonia. Ellen estava indo visitar sua mãe a princípio, mas então Emma se ofereceu para ajudar, especialmente porque ela tinha mais tempo livre. E a meia hora de caminhada até a casa de Margaret era uma caminhada ao ar livre com sua pequena Mia. É claro que Ellen estava feliz por isso, já que ela estava muito cansada das visitas diárias à sua mãe doente, que especialmente agora precisava ser realmente cuidada. Margaret era a mais feliz por sua neta visitar, visto que Ellen estava constantemente gritando e sendo rude com ela. Por cerca de 1 mês, Emma visitou sua avó todos os dias. Às vezes, especialmente quando o tempo estava ruim, ela pedia à irmã que a levasse de carro. Mas Rachel sempre rejeitou, dizendo que não tinha tempo, ou seu namorado estava esperando por ela, ou seu cabelo ainda não tinha secado, ou algum outro motivo bobo. Em geral, Rachel tinha certeza de que nada aconteceria com a vovó, se ela ficasse sozinha por um dia. De qualquer forma, a vovó Margaret se recuperou bem e tudo continuou como de costume. Só que agora, Emma era a única que a visitava. Sua mãe e irmã silenciosamente confiaram esse dever a Emma, embora para ela não fosse um dever, mas sim um gesto de carinho e amor pelo seu familiar. E então Margaret teve mais uma infelicidade. Ela teve uma queda infeliz e quebrou o colo do fêmur. Ela ficou no hospital por algumas semanas e em seguida recebeu alta e foi prescrito repouso absoluto, pois essa fratura iria cicatrizar muito lentamente. Quando Margaret foi trazida para casa, a questão de quem iria cuidar dela virou um problema. Emma queria mudar a avó para a casa de sua mãe, mas Ellen e Rachel eram fortemente contra isso.
Disseram que não iam cuidar dela e que, de forma geral, já tinham ajudado muito a Margaret quando ela tratava de sua pneumonia. A irmã Emma insistiu que eles só tinham 3 quartos e não havia onde colocar a avó. Emma ficava olhando de sua mãe para sua irmã sem acreditar no que diziam, e então ela disse: "Vocês querem que ela fique sozinha? O que vocês têm na cabeça? Ela está acamada, não podemos deixá-la sozinha." E então sua mãe disse: "Se você sente tanto por ela, então vá você morar com ela. Agora pensando, vejo que é uma boa ideia. Você não trabalha e fica o dia todo em casa, assim pelo menos vai fazer alguma coisa útil. Você vai cuidar da vovó." E para completar, sua irmã alegremente disse: "E você não terá que ir e voltar todos os dias." Sua mãe ainda continuou, olhando firmemente para ela: "Mas se você não concordar, tudo bem. Mandarei minha mãe para uma casa de repouso. Há médicos e enfermeiros lá, e eles vão cuidar muito melhor do que nós." Claro que Emma não podia permitir que isso acontecesse e concordou com a mudança para o grande prazer de Rachel e Ellen. Quando a vovó descobriu que Emma estava indo para morar com ela, Margaret chorou. Mas Emma imediatamente tentou tranquilizá-la. "Estamos todas muito ansiosas e preocupadas com você. Mamãe queria que fosse morar com ela, mas acho que seria mais confortável para você ficar em sua casa. E é por isso que me ofereci para morar com você, então não se preocupe. Tudo vai ficar bem, vovó." Emma mentiu sobre sua mãe porque ela queria que sua avó pensasse que todos se importavam com ela, e não só com Emma. Mas Margaret conhecia muito bem a sua filha e tinha certeza de que Emma não estava falando a verdade para não aborrecê-la. Então Emma e Mia começaram a morar na casa da avó. Emma estava melhor aqui do que na casa da mãe. Ninguém a repreendia por ela não ser capaz de organizar sua vida pessoal nessa casa. Uma vez por mês, Ellen vinha visitar sua mãe, mas Rachel nunca vinha. Com o passar do tempo, Emma estava conseguindo organizar a sua vida pessoal ao mesmo tempo em que Margaret se recuperava. Demorou um pouco, mas Margaret finalmente conseguia se mover lentamente pela casa. Emma já havia encontrado uma escolinha para Mia e começou a procurar um emprego. Mas novamente, o infortúnio bateu à porta. Margaret, sem nenhum aviso, teve um derrame. Felizmente, ela recebeu os primeiros socorros a tempo e sobreviveu mantendo sua consciência e memória. Mas suas mãos tremiam muito, e ela não conseguia andar direito. Agora ela precisava de ajuda mais do que nunca. Então Emma resolveu ligar para sua mãe. "Mãe, é uma situação desesperadora agora. Precisamos levar a vovó para sua casa. Eu tenho que ir trabalhar, e não poderei ficar com ela 24 horas por dia. E sempre tem alguém na sua casa, então vamos todos ficar de olho nela e vamos ver isso funcionar." Mas sua mãe reagiu muito negativamente à situação. "Não, isso está fora de questão. Se você vai sair para trabalhar, deixe-a sentada esperando por você. E para ser honesta, não entendo por que você tem que ir trabalhar agora. Fique aí com ela e viva da aposentadoria dela. O que tem de errado com você?" Depois de dar essa resposta tão rude, sua mãe desligou o celular e Emma não conseguiu segurar a emoção e chorou. Ela não entendia por que sua avó era tão maltratada. Quando ela se acalmou, ela olhou para o quarto de sua avó. Ela pensou que ela estava dormindo, mas a idosa estava acordada e disse: "Sinto muito por você ter que cuidar de mim. Eu sei que eu sou um fardo para todos, e ninguém precisa de mim além de você." Emma tentou explicar que todos a amam e que ela estava apenas procurando uma solução melhor para deixar todos confortáveis e felizes. Mas a avó imediatamente a deteve com a mão trêmula. "Ouvi você falando com a sua mãe. Eu estava acordada. E eu sei muito bem que a sua mãe é assim mesmo. E ela nunca se preocupou em ajudar outras pessoas, sempre pensando em si mesma. Sei perfeitamente que ela não me suporta e não fará nada para facilitar minha vida. Você é a única que me trata com tanta bondade e amor. E isso até parte meu coração." Emma não sabia o que responder e apenas acariciou a mão trêmula e enrugada da sua avó. Depois de alguns minutos, a mãe disse que não permitiria que Emma ficasse sem nada depois de sua morte e que faria de tudo para ela não depender da mãe e da irmã. Na manhã seguinte, a avó disse a Emma que chamasse um tabelião. "Mas por quê?" perguntou Emma. "Você não precisa pensar nisso agora. Tudo vai ficar bem comigo. Mamãe e Rachel nunca me deixam em apuros. Tenho certeza que eles nunca vão fazer nada de ruim para mim. Querida, você vai ver que eu tenho razão quando eu for embora. Não terei paz no outro mundo se eu não cuidar de tudo agora. Faça o que eu digo, então minha alma estará em paz." Emma atendeu o pedido da avó.
Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para evitar que ela ficasse nervosa. 2 meses depois, a vovó se foi desse mundo. E o que ela temia aconteceu. Assim que a família enterrou a idosa, Ellen imediatamente perguntou sobre seu testamento. E assim começaram as brigas e os escândalos. Agora, Ellen e Rachel tinham muito tempo suficiente para ir à casa de Margaret e procurarem briga. Você acha que eu vou deixar você ter tudo? Eu tenho direito a uma herança e eu estava contando com isso. Rachel torcia as mãos com uma raiva incontrolável. Sua mãe dizia: Emma, volte a si. Nós somos uma família. Você não deveria ter feito isso. Para ser justo, a herança de minha mãe deveria ter ido para mim. E eu teria dividido com quem bem entendesse. Mas então me diga, como você conseguiu dar a volta por cima? Você assustou tanto a sua avó dizendo que ela vai embora se ela não te deixasse a casa? Ou talvez você não tenha feito nada além de caluniar a mim e a sua irmã. Emma ficou chocada com o que ouviu de sua irmã e mãe. Vergonha que tenho de vocês duas. Vocês sabem muito bem que eu queria que cuidássemos da vovó juntas. Se você viesse ver a sua mãe mais vezes, e não por 5 minutos, saberia que eu falei bem de você. Eu sempre te defendi. Mas a vovó não era cega. Ela viu perfeitamente que vocês duas não se importavam com ela. E agora vocês estão me acusando de algo terrível. Rachel finalmente perdeu a paciência e interrompeu Emma. Claro, quem mais eu deveria culpar? Você está sentada aqui na casa de nossa avó e fingindo ser uma santa. Você não tinha que dizer coisas ruins sobre nós. Era óbvio pela maneira como você olhava para nós. Talvez ela estivesse louca e você se aproveitou disso. Acho que isso deveria ser verificado para ver se tudo é legal. Talvez ela fosse realmente contra isso. Talvez você a tenha feito fazer isso. Afinal, ela sabia que tinha outra neta e uma filha. Eu tenho certeza que ela não teria se esquecido de nós. É tudo culpa sua. Emma de repente se acalmou, porque ela percebeu que cada palavra dela seria distorcida. Sua irmã e sua mãe estavam contra ela e ela nunca seria capaz de provar a elas que tudo era decisão da sua avó. Mas me diga, Rachel, como ela poderia se lembrar de você se você nunca vinha vê-la? Nem por 5 minutos. Você tinha outros assuntos mais importantes. E só agora você pode colocá-los de lado para vir aqui fazer um escândalo. Você não entende. Vovó amava todos nós por igual. Ela acabou de decidir que eu estava mais necessitada do que vocês. E ela fez o que achava importante e necessário para ela. Nesse momento, Helena franziu o senho. Sim, eu posso ver como ela nos amou. Parece-me que ela fez tudo pensando em nós. Ouça, Emma, vamos fazer a coisa certa. Vamos vender a casa e depois dividir o dinheiro entre nós 3. Acho que é a melhor coisa a se fazer. Emma provavelmente teria feito isso, mas ela tinha uma filha para cuidar. Sim, mãe, eu faria a coisa certa. Apenas a coisa certa para mim e para Mia, não para você. Ninguém nesse mundo precisava de mim e da minha filha. Só minha avó se preocupava comigo. E agora, graças a ela, eu tenho uma casa onde sempre serei a dona e ninguém vai me dizer que eu estou dependendo de alguém, que sou tola e inútil. Não vou vender essa casa. Continuará a ser minha casa e da minha filha. E o tempo passou. Ellen tentou contestar o testamento, mas ela não obteve sucesso. Ela alegou também que cuidava de sua mãe, mas não conseguiu provar isso para a corte porque todas as testemunhas confirmam que Emma era a única que estava com a idosa o tempo todo cuidando dela. Após o julgamento, sua mãe e irmã pararam de se comunicar com Emma, a considerando uma traidora. Mas Emma não se arrependia de sua decisão. Contudo, ela estava apenas triste que sua mãe e irmã acabaram sendo tão más e gananciosas. Algum dia, sua mãe também pode precisar de ajuda e, com certeza absoluta, Emma sabia que Rachel dificilmente cuidaria dela. Talvez então ela percebesse o que significava estar sozinha sem apoio. A vida agora pode parecer boa e fácil, mas não sabemos quando, no futuro, podemos depender de outras pessoas. Por isso, seja bom com todos agora, no presente. A vida sabe quando e como retribuir toda a sua bondade. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história? Deixe seu comentário logo abaixo, nós gostamos muito de saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo que nós postamos aqui no nosso canal todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.